E aí, meu povo, minhas povas, como é que vai com vocês? Tudo bem? Tô com saudade, cara, das discussões, das nossas graças dentro da sala de aula. É... Mas vamos direto ao ponto. Pessoal, eu vou aqui gravar um vídeo para ver se eu consigo facilitar o entendimento aí, tá, do conteúdo dessa última aula que eu passei para vocês referente ao roteiro da quinta semana, tá, de aulas remotas. E eu tô fazendo esse vídeo que eu acho que é pra, tipo, a gente conseguir ter mais uma proximidade, tudo. Para vocês lembrarem mais de mim, para vocês ficarem vendo só essas videoaulas que estão aí por aí já no YouTube, tá? Vou tentar facilitar porque eu, melhor do que ninguém, né, já conheço vocês, tá? Sei da capacidade e a forma de explicar. Uma forma que creio eu que a maioria consiga entender e assim espero, tá? Então vamos lá. O conteúdo foi a criação de uma tabela formada por intervalos, não é isso? Com classes formadas por intervalos. Eu passei um exemplo, é o que a gente vai nele agora. Então, galerinha, bora lá construir a nossa tabelinha de frequência com classes formadas por intervalos, tá? Ou intervalos reais, dependendo da nomenclatura do livro. Essa tabela é um pouco diferente daquelas outras tabelas que vocês já aprenderam a fazer antes, que é aquela tabela formada com classes unitárias, né? Isso é que a classe só tinha um único elemento, uma única unidadezinha, né? Tá, essa daqui tem umas particularidades, tá bom? Essa aqui a gente vai fazer ela seguindo alguns passos, quase como uma forminha de bolo, tá? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Eu vou pegar como exemplo aquele que eu passei para vocês aí, ó, lá no Google Forms. Então vocês vão olhar lá, tem uma parte lá que é um exemplo. Vocês podem acompanhar ele. Aí eu vou explicar ele aqui para vocês direitinho, para vocês pegarem o negócio, beleza. Então vamos aqui. O exemplo dizia o seguinte, que para avaliar o consumo de água em um bairro, considerou-se uma amostra de 25 residências, cujos consumos em certo mês, em metro cúbico, foram. Então eu tenho bem aqui, ó, o consumo de água, né, isso de certo mês, de 25 residências. Essa daqui é a minha amostra de dados. Tá? Então, que variável é essa daqui? É a variável que consumo, né? Por isso que eu já adiantei até a tabela aqui, ó. Variável consumo em metro cúbico, não é isso? Então, sabendo disso daí, a questão pede o seguinte: com os dados acima, ou seja, com esses dados, né, construa uma tabela de frequências contendo 5 classes de intervalos e seu respectivo histograma. Primeiro a gente vai construir a tabela com as 5 classes de intervalos, né, formadas por intervalos. Tá? O histograma a gente vai para um próximo vídeo. Então, seguinte, o exemplo já foi bem claro. Ele pediu uma tabela que contenha o que? Contenha um total de 5 classes. Cara, isso aqui é importantíssimo, tá bom? A tabela tem que conter 5 classes, né? Mas antes da gente começar o passo a passo aqui, rapidão, vamos pegar um esboço aqui só da nomenclatura de alguns símbolozinhos, tá? Quando a gente vai se referir aos intervalos, a gente vai utilizar esses símbolos aqui, ó, tá bom? Que é o mais comum em uma tabela estatística, tá? Que é esse daqui, ó, que tem a barrinha na vertical, um travessãozinho ligado a ela. A gente diz o quê? Que isso aqui é um intervalo que está fechado à esquerda e aberto à direita. Tá vendo que é fechado à esquerda e não tem nada na direita, então aberto à direita. Eu não coloquei a legenda aqui porque não ia caber, mas você já deduz aqui, ó. Eu tenho aqui um intervalo que é aberto à esquerda, né, e fechado à direita. E por último, eu tenho um intervalo aqui, ó, que é fechado em ambos os lados. Então a gente diz que é um intervalo fechado à esquerda e fechado à direita. Tem alguns livros que utilizam colchetes aqui, ó, por exemplo, aqui, intervalo fechado à esquerda e intervalo aberto à direita. Tá? Esse daqui, ó, essa simbologia tem o mesmo significado que essa daqui, tá bom? E o intervalo fechado tanto à esquerda quanto à direita. Essa daqui tem a mesma simbologia desse daqui. Varia muito de livro para livro, de autor para autor, tá bom? Então, mas só que o mais utilizado mesmo é esse daqui, então a gente vai utilizar ele, tá? Então, bora lá para a construção da tabela. Primeiro passo para construir a tabela, ó, muito fácil. A gente vai calcular a amplitude total da amostra. Certo? A gente vai chamar de HT, amplitude total. O que é a amplitude total de uma amostra? Nada mais é do que o maior elemento menos o menor elemento da amostra. Ou seja, o elemento que tem maior valor menos o elemento que tem menor valor. Tá? Então a gente vai lá nos dados da amostra. Qual é o elemento que tem maior valor? A gente analisar aqui bonitinho, ó, é o 45,6. Então a gente pega aqui, ó, 45,6 menos, tá bom? O menor valor. O menor valor, ó, se a gente olhar, é o 6. Então 45,6 menos 6.
tá? Então, a amplitude total da minha amostra de dados vai ser igual a 39,6, beleza? Calculamos a amplitude total da amostra. Muito fácil, né? Até aí, tranquilo. Vamos para o segundo passo agora. Depois vocês vão descobrir para que a gente faz isso. Ah, tá, vamos lá. O que é essa amplitude, na verdade, aqui, ó? Que a gente vê, fala em amplitude, não sei o que. Significa que o menor elemento da minha amostra é o 6, não é isso? E o maior elemento é 45,6. Ou seja, eu tenho elementos que vão de 6 até o 45,6. Então, isso aqui, ó, é a distância que vai daqui até aqui. A quantidade de valores que vai daqui até aqui, tá bom? Segundo passo. O segundo passo é a gente escolher um intervalo fechado para todas as classes da minha tabela. Eu posso muito bem escolher o mesmo intervalo do maior e do menor elemento da minha amostra de dados, tá? Que no que a gente usou para calcular a amplitude total da amostra, tá bom? A gente escolhe o intervalo fechado, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. Eu vou escolher o mesmo intervalo aqui, ó, da amostra, que é o menor, é o 6, né? E vai até 45,6. Tá? Depois que a gente escolheu esse intervalo, o que a gente faz? A gente calcula a amplitude desse intervalo aí, tá bom? Como é que a gente calcula a amplitude dele? É o maior elemento menos o menor elemento, tá? Só que a gente já fez isso antes. Olha aqui, ó, tá bonitinho aqui, ó. Não vou precisar calcular essa amplitude desse intervalo aqui duas vezes, né? Daqui então, se a gente já escolheu esse intervalo, vamos agora para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? O terceiro passo é a gente calcular a amplitude de cada classe. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente pega aí a amplitude total, ou seja, não necessariamente a amplitude total, né? A amplitude do intervalo fechado que a gente escolheu, tá? Nesse caso aqui, coincidentemente, é igual à amplitude total, porque pode. Não é isso? Porque o intervalo que a gente escolhe, ele tem que conter todos os elementos da amostra inseridos nele, né? Então, se eu peguei o menor elemento da amostra e o maior elemento da amostra aqui, não é isso? Eu tenho elementos que vão, na minha amostra de dados, eu tenho elementos que vão de 6 a 45,6. Então, a regra é essa. O intervalo fechado que eu escolhi para minha tabela, né, tem que conter todos os elementos da amostra de dados. E aqui contém, coincidentemente, com a amplitude. Então, vamos lá. Como a gente já calculou essa amplitude, deu 39,6, não é isso? Tá? Vamos aqui, ó, a amplitude da classe, que eu esqueci de terminar de vocês. A amplitude da classe aí, ó, é igual à amplitude do intervalo aqui, dividido pelo número de classes, tá? Pela quantidade de classes que a minha tabela vai ter. Aí é muito simples, não é isso? A amplitude que a gente fez aqui, ó, deu quanto? Deu 39,6, né? Então a gente vem bem aqui, ó, e calcula. Bota aqui 39,6 e vai dividir pelo número de classes. Aí o problema deu pra gente, ó. Eu vou ter 5 classes na minha tabela. Vou dividir esse para isso. Tá? Dividindo 39,6 para 5, isso vai dar 7,92. Poxa, deu um número quebrado aí, velho. Isso daí é um pouco problemático pra gente, ó. Isso aí traz um probleminha pra gente, esse número quebrado aqui, ó. Tem que ficar somando. Nessa tabela não dá tanto trabalho, né? Mas imagine se fosse uma tabela aí que ia conter 20, 30 classes, né? Ia demorar pra caramba. Então, o que a gente faz? Nesse segundo passo aqui, ó, a regra me diz o seguinte. Eu posso escolher, não é isso? Um intervalo que gire... a regra, na verdade, é o seguinte. O intervalo ele tem que conter todos os elementos da amostra de dados inseridos nesse intervalo, não é isso? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher outro intervalo que me seja conveniente, tá? Ou seja, eu posso ou diminuir um pouco aqui no menor elemento, ou eu posso aumentar um pouco aqui, ó, no maior elemento da amostra aqui, ó, no intervalo aqui, ó, acima do maior elemento da amostra, tá bom? Nesse caso aqui, ó, fica mais fácil eu fazer assim, ó. Eu vou escolher outro intervalo, eu vou esquecer esse daqui, ó, que é o que coincide com a amplitude da amostra, que eu vou escolher outro. Vou começar aqui com o menor elemento da amostra, não é isso? Fechado nele. E vou fechar lá. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Era 45,6. Eu vou aumentar para 46. Por quê? Agora vocês vão ver por quê. Obrigatoriamente, para eu conseguir calcular a amplitude da classe, eu preciso da amplitude do intervalo, não é isso? Fechado que eu escolhi, né? Para dividir pelo número de classes. Então eu tenho que calcular a amplitude desse intervalo fechado. Isso daqui é a amplitude da classe, basicamente é só para a gente analisar a situação aí,
Então vamos calcular a amplitude do intervalo. A amplitude desse intervalo aqui, ó, amplitude sempre o maior elemento, que é o 46, menos o menor elemento. Isso aqui dá o que, ó? Dá 46 menos 6, dá exatamente 40. Bom demais. Sabe por que é bom demais? Porque 40, ele é um número que divisível por 5. A gente não vai dividir a amplitude do intervalo fechado pelo número de classe, que nesse caso aqui não é 5, né? Não são 5. Bom demais. Então, a amplitude da minha classe vai ser nada mais, nada menos do que 40, que é a amplitude do intervalo fechado que eu escolhi, dividido, seguindo a fórmula aqui, claro, né? Dividido pelo número de classes, que no caso o problema me deu, que são 5. 40 dividido para 5 dá o quê? Dá 8. Fechou o número redondinho, ó, pra gente construir a nossa tabela. Então, bora aqui. Vamos para a construção das classes aqui, tá bom? Então é o seguinte, a gente sempre começa a tabela aqui, ó, com intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, sempre e todo sempre, tá? Quem é que vai ser fechado aqui nessa primeira classe? O primeiro valor, simplesmente o menor valor, tá? O menor valor do intervalo fechado que a gente escolheu. Qual é o menor valor? O menor valor é o 6, então aqui vai o 6. Vai ficar fechado no 6 e aberto a quem, né? Aí é que tá. Por isso que o nome disso aqui, ó, é amplitude da classe. É de quanto em quanto eu vou somar aqui, ó, a minha classe, tá? E de quanto em quanto vai ficar em torno dos elementos da minha classe, na verdade, tá? Como é que eu adquiro esse elemento aberto aqui? Simplesmente eu pego aqui, ó, o fechado, o 6, e somo com a amplitude da classe, 8. 6 mais 8 dá o quê? 6 mais 8 dá 14, não é isso? E vou fazer isso novamente. Eu pego esse intervalo aberto e jogo lá para baixo. E fecho ele. Novamente vou pegar aqui, ó, 14 mais a amplitude da classe. 14 mais 8 dá o quê? 22. De novo, pego o 22, fecho, tá? E somo de novo. 22 mais 8 vai dar o quê? Raso 30, né? E assim vai. Fecho no 30 mais 8, que é a amplitude da classe, dá 38. A última classe da nossa tabela, tá? Lembrando que são 5 classes, não é isso? Essa última aqui, ó, é reservada à frequência total que eu deixei. Somente a última classe da nossa tabela que possui o que? Intervalo fechado para ambos os lados. E olha só o que acontece. Eu pego aqui o 38, né? 38 mais a amplitude da classe, que é 8, dá quanto? Dá 46, tá? Olha só o 46 aqui, ó. Quando você somar aqui e fechar a última classe aqui, ó, somando com a amplitude da classe, tá? Sempre tem que dar o que? O maior valor do intervalo fechado que você escolheu. Se não der o maior valor do intervalo fechado que você escolheu, significa que você errou por aqui na hora de somar, tá bom? Compreendeu? Agora vamos para a segunda coluna. A segunda coluna é a frequência acumulada, né? Muito simples. Você já sabe o que é a frequência acumulada. Nada mais é do que a contagem, não é isso? Dos valores da amostra, né? Eu vou só contar agora os valores da amostra. Aí é que tá. Aqui tem mais um segredinho aí na frequência absoluta. Sabe qual é? Esse intervalo aqui fechado à esquerda e aberto à direita significa uma coisa. Nessa primeira classe, por exemplo, eu vou ter o que? Números que são... eu só vou contar aqui, ó, na frequência absoluta, os números que são maiores ou iguais a 6 e menores que 14. Escutem bem. Maiores ou iguais a esse valor e menor do que esse valor aqui. Nunca igual a esse valor nessa contagem aqui. Tá bom? Então, vou lá olhar, ó, na minha amostra de dados e ver quais são os valores que são maiores ou iguais a 6 e menores que 14. Se tiver um 6, ele entra na contagem aqui da frequência absoluta dessa classe. Se tiver um 14 lá na amostra, ele não vai entrar na contagem. Eu não vou contar com ele. Tá? Se tiver 13,9 é menor do que 14, então se encaixa. Maiores ou iguais a esse valor e menores que esse valor, beleza? Então vamos aqui contar, ó. Nessa primeira coluna aqui, ó. 30, 20, 30 é muito maior, né? Do que 14. 22,8 aqui, ó. 6,1. 6,1 é maior ou igual que 6 e menor que 14, ele entra. Aqui 14,5 é maior do que a 14, não entra. 15, então tudo é maior, tudo é maior. 21,8, tá? 6, ó. É maior ou igual a 6?
é igual a 6. Está fechado nele, então significa que entra. Então, tem mais um valor aqui. Próximo. Aqui, ó. 9,1. Faltando, deixa eu ver, aqui, ó, esquecemos de contar aqui, ó, 10,2. Então, aqui, ó, eu tenho 4 elementos que são maiores ou iguais a 6 e menores que 14. Então, eu registro 4 aqui. Frequência absoluta aqui é 4. Tá? Agora vamos para a segunda classe. Agora sim, ó, elementos que são maiores ou iguais a 14 e menores que 22. Vamos ver aqui. 30, muito maior do que 22. 22,88, décimo mais, não vai entrar. Não entra, não entra, não entra, não entra. Ó, maior que 14 e menor que 22. Esse aqui entra. Não entra, ó. Entra. Menor que 22, maior que 14. Aqui, ó, 21,8 é menor que 22 e maior que 14. Então ele vai também. Aqui, ó. Outro. Mais outro. Não tem mais. Deu quantos? Deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu 6. Então aqui deu exatamente 6. E assim sucessivamente, tá? Vou completar aqui para vocês, ó. Logo que eu já tô vou encaminhar. Aqui 3. Aqui seriam 7 elementos. E aqui seriam 5 elementos. Frequência total você já sabe que é a somatória aqui, não é isso? 4 mais 6 mais 3 mais 7 mais 5, né? E no caso dá 25. Como a frequência absoluta é a contagem de todos os dados da amostra, e aqui eu tenho 25 dados diferentes, obviamente, quando eu somar aqui, ó, tem que dar o valor igualzinho a essa quantidade aqui, 25 aqui. Então a frequência total aqui da frequência absoluta tem que dar 25, tá? Agora, eu vou colocar um outro estágio aqui nessa tabela que vocês não estão familiarizados, que é a frequência absoluta acumulada, tá? Esse último azinho aqui é de acumulada. Tá bom? O que é a frequência absoluta acumulada? Muito simples, é o acúmulo, tá, da frequência absoluta. Meio redundante, não é isso? Como é que funciona? Muito simples. Eu repito o primeiro elemento aqui, ó, da frequência absoluta, e faço o seguinte, ó, somo, tá, com a frequência absoluta da tabela da classe abaixo. 4 mais 6 dá quanto? Dá 10. 10, de novo, ó, vou somar lá, ó. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 7 dá 20. 20 mais 5, 25, tá bom? Como isso aqui já é o somatório, é isento de frequência total, tá? E aqui, ó, vem a frequência relativa, que vocês sabem que nada mais é do que a porcentagem, tá bom? Vocês vão calcular a frequência relativa, vocês sabem muito bem que frequência relativa, né? Frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta, a absoluta, né? Não é a acumulada. Frequência absoluta dividido pela frequência total, né? Vocês já estão careca de fazer esse cálculo aqui. E essa última aqui, ó, vai ser a frequência relativa acumulada, que é nada mais nada menos do que o acúmulo da frequência relativa. Não é isso? Eu já tenho os percentuais todos gravados ali, ó. Eu sei que isso daqui, ó, é 16%. Aí eu tenho 24%. Aqui eu tenho 12%. E aqui eu tenho 28%. Aqui eu tenho 20%, depois de ter feito os cálculos da frequência, tá? Você tem que fazer esse cálculo, tá? Então, a frequência relativa acumulada, de novo, é acumulada da frequência relativa. Eu repito o primeiro valor, 16%, não é isso? E somo com o valor abaixo. 16 mais 24 dá quanto? Tá? Dá 40, não é isso? De novo, 40 mais 12, 52%. 52 mais 28 dá quanto? Dá 70%. 70 mais 20, 70 não, perdão, 80%. 80 mais 20, total de 100%. Aqui, né, também daria 100% quando vocês fizerem a soma aqui. Como aqui já foi somado tudo, é isento, tá bom? Então essa daí é a nossa tabelinha de frequências formadas por intervalos reais, tá ok? Espero que tenha ajudado. Quem tem alguma dúvida aí, um abraço, saudade de todos nessa pandemia.